Olá, queridos, a paz de Cristo. Eu sou o pastor Márcio Rogério. Já estamos aqui conectados pelo Instagram da Mannequin Travel e aguardando aí hoje você participar conosco desta live especial. Eu vou estar batendo um papo com a Aline, uma guia de Israel que mora lá já por volta de 11 anos, e nós vamos tirar algumas curiosidades, falar alguma coisa sobre Israel, de como é viver em Israel, de como e como está o cenário, né, nesse tempo de pandemia, como está a cidade de Israel, esse país tão encantador. Então você que já vai entrando aí, já vai se conectando conosco, tá bom? Vai participando, vai interagindo conosco. Já estou vendo algumas pessoas entrando aí. Eu vou esperar a Aline entrar para nós já começarmos esse bate-papo, que vai ser um bate-papo extraordinário. Nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos falar algumas coisas da Bíblia, algumas curiosidades que você vai com certeza poder adquirir nessa live aqui. Vai ser um bate-papo bem descontraído. Ó, a Aline já entrou aqui. Oi, Aline! Olá, tudo bem? Tudo bom, Ali? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo muito bem, graças a Deus. Ô, Aline, primeiramente eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, de ter nos atendido. Gente, a Aline foi tão atenciosa, ela atendeu o nosso convite assim de maneira tão pronta. Então, em nome da Mânica, viu? Eu quero te agradecer pela sua generosidade, pelo seu tempo também, né? Eu sei que aí são 9 horas da noite, né? São as 9 horas da 9 horas da noite noite. aqui. E a Aline, assim, de pronto, ela já atendeu. Então, quero agradecer pela sua disponibilidade. E temos aqui um bate-papo bem extraordinário, bem assim, descontraído. E falar um pouco, assim, das curiosidades aí de Israel. Vamos Bom, lá, Aline? vamos lá. Aline, você já mora aí há 11 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho de você aí. Dá o seu currículo aí para o pessoal que já está sintonizado conosco aí. Fala um pouquinho de você. Então, olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu sou uma brasileira gaúcha. Eu vim para Israel com 17 anos. Eu vim para fazer trabalho voluntário em Israel. Me apaixonei por Israel e decidi depois imigrar. Então, com 20 anos, eu realmente vim para Israel com 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. Então, desde 2009, eu estou aqui já morando como cidadã e eu fui direto para a Universidade Hebraica e eu estudei nutrição. E, em paralelo, também eu comecei a estudar turismo. Então, eu me formei nos dois e eu trabalho como guia de turismo. Então, fora os tempos de pandemia que a gente está vivendo, mas o meu dia a dia normal é ir até o aeroporto, eu recebo os grupos e eu acompanho eles em viagens aqui para Israel. E você recebeu muita gente assim importante. Só um minutinho, viu, Aline? Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Sim. Então, olá, pessoal. Gustavo, Janaíra Souza, olá, Bia, todo mundo que está chegando. A gente vai falar um pouco, André Salles. Olá, todo mundo que está chegando. A gente vai agora falar Ô, sobre Israel. cheguei. Me perdoa. Eu É tô o aqui teu em casa. cachorrinho. Tem o cachorrinho aqui, tocar a campainha, então desculpa aí, gente. Então, Aline, você já mora aí há 11 anos, não é isso? Você mora aí há 11 anos. Exatamente. E interessante que você estudou na faculdade hebraica de Jerusalém, não é? Uma faculdade muito renomada aí, não é? Sim, é considerada uma das 100 melhores universidades do mundo. A universidade tem uma lista enorme de prêmios Nobel, ganhou acho que nos últimos 15 anos com 7 prêmios Nobel. Só a minha universidade, sem contar o Technion de Haifa, a Universidade de Haifa, o Mahon Weizmann, além de as outras universidades de Israel que também ganharam prêmio Nobel nos últimos anos. Inclusive, eu tive uma aula com o prêmio Nobel, com a Ada Ionat. Então, é uma universidade top no mundo, mas também uma das melhores, se não a melhor de Israel. Que privilégio. E eu sei que para você ser um guia em Israel,
você tem que passar por vários processos, né? Vários, né? Porque não é só chegar e ser guia, né? Como é que é essa formação de ser um guia em Israel? Fala pra gente um pouquinho. Então, a ideia aqui que o guia não é aquela coisa assim, olhem para a janela pelo lado direito, vocês vão ver não sei o quê, olha para a esquerda, vocês não... Não, não é isso. Aqui ser guia, já que Israel é um país com muita coisa, um país muito rico historicamente, culturalmente, religiosamente, então eles dizem, olha, é uma das coisas que eles dizem pra gente no curso, eu não me importo com que tu vai querer se especializar. Tu vai querer guiar grupos cristãos? Não importa. Tu vai ter que saber tudo sobre o judaísmo e sobre o islamismo também. Tu vai querer guiar grupos para botânica? Tu também precisa saber história. Quer dizer, Israel, tu não tem como desconectar as coisas. Isso é umas coisas também que o pessoal se dá conta aqui, que os guias em Israel, em geral, são guias que têm muito conhecimento. Então, porque quando a gente está viajando, a gente pode estar agora caminhando num parque ecológico de 2.000 anos atrás, mas a gente pode parar agora e comentar sobre as plantas, por exemplo, contar agora histórias bíblicas também sobre a botânica e sobre a zoologia, saber sobre a formação geológica do Mar Morto. Então, tudo está conectado e por isso o curso realmente é muito intenso. São 2 anos, tanto na sala de aula como viajando. E aí, depois do curso, a gente tem provas da própria faculdade. E depois a gente tem as provas nacionais, que são bem puxadas. Quem Eu pensa que é muito fácil a vida de guia aí, né? Não é tão fácil assim, né, Aline? Não, mas assim, olha, quando eu estava na faculdade, eu lembro assim, por quê? Por que que eu tenho que saber tudo isso? Por que que eu tenho que agora decorar as 300 espécies, tipos diferentes de rochas que tem em Israel? E quando a gente começa a seguir, a gente entende, olha, por exemplo, são coisas que a gente vai ensinando. Quando a gente está viajando no ônibus, por exemplo, eu digo, olha, pessoal, aqui na Galileia é tal e tal tipo de pedra que são pedras brancas. De repente, a gente cruza para as colinas do Golã, a paisagem muda. E aí tu pode explicar por que que a paisagem muda, o que que isso significa. Isso também, o tipo de solo influencia no tipo de agricultura, que influencia no tipo de arquitetura nos tempos antigos. E tudo está tão, tão conectado. Então, eu fico muito feliz que eles nos puxaram todos esses 2 anos e que a gente aprendeu tudo isso. É realmente importante para a vida de guia depois. Eu tenho aqui amigos pastores, né? E eles têm um grupo, né, de guias, né, pelo WhatsApp. E aí eu comentei de você. E um pastor César Cavalcante, aqui do Brasil, não sei se você conhece, ele disse assim, olha, eu conheço a Aline, ela é uma excelente guia, conhece história como ninguém. Então, assim, você tem boas referências aqui do Brasil, pode ter certeza, viu, Aline? Que bom, que bom. Manda um abraço pro César depois. Eu sei bem quem ele é, sim. A gente também está em contato no Facebook e pelas redes Isso. sociais. Então vamos lá, Nino. Eu quero extrair o máximo de coisas que eu puder de você aqui, né? Uma das coisas é que Israel, assim, você pode pisar e você pode, como você disse, extrair coisas de pedras, histórias. Você está pisando na história, né? Na história da civilização, da história de uma cultura. E eu, enquanto pastor evangélico, a gente vê, olha para a Bíblia e quando você estuda a Bíblia sem pisar em Israel é uma coisa. Quando você estuda a Bíblia pisando em Israel, a visão é totalmente diferente. Aquilo que você leu, comparado com aquilo que você está vendo, você nunca imaginaria que seria aquilo. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que Jesus ele fala assim, é mais fácil um camelo passar na ponta da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, a gente olha aquele texto e diz assim, Jesus aqui fez uma figura de linguagem, falou alguma coisa, mas não é. Quando você vai a Israel, você entende o que significa historicamente, né, e biblicamente, o que Jesus quis falar sobre essa ponta da agulha. Então, eu sei que você sabe, então fala um pouquinho aí dessa curiosidade, né? Hoje o nosso tema aqui é curiosidade sobre Israel. Fala um pouquinho do que significa essa ponta da agulha que Jesus falou. Não, é verdade, né? A Bíblia foi escrita num certo período histórico. Apesar de ela de ela não ser limitada pelo tempo, ela foi escrita num momento específico. Quer dizer, há 2.000 anos, quase 2.000 anos atrás, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, até 3.200 anos atrás. E por isso é importante a gente conhecer a história para a gente conseguir entender
do que muitas histórias se tratam. Um exemplo, por exemplo, é justamente o buraco da agulha. Se a gente chega no portão, a primeira coisa que a gente vê quando a gente chega em Jerusalém, na Cidade Velha, é o portão de Jafa. E tu repara, o portão hoje em dia está aberto, mas tu repara que tem um portão e no portão tem uma portinha menor. Eles construíram muralhas gigantescas em Jerusalém para defender a cidade. Não adianta agora tu fazer um muro de 10, 15 metros de altura e deixar um portão escancarado. A porta da cidade nos tempos antigos, até 100 anos atrás, estavam sempre fechadas. Agora, se eu quero entrar na cidade, eu vou bater na porta da cidade e dizer: olá, olá, é a Aline, eu quero entrar. E aí eles abrem essa portinhola, me deixam entrar e fecham logo em seguida. E assim a cidade não fica vulnerável. Agora, se chega uma caravana de camelos, eles não vão abrir essa portinhola. O que eles vão fazer? Eles têm que abrir o portão da cidade e a caravana, com todos os comerciantes, com toda a carga, pode entrar na cidade. Por isso, um camelo não passa pela portinhola, pela portinha pequena, e sim pelo portão grande. Quando tu olha o buraco da agulha, tu pensa... Quando a gente fala, a expressão hoje em dia é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha ou pela ponta da agulha, as pessoas imaginam uma agulha de costura. É impossível um camelo, para quem já viu um camelo, é bem maior que um cavalo. Não tem como passar um camelo pelo buraco de uma agulha de costura, não faz nenhum sentido. E aí diria que é impossível para um rico entrar no reino dos céus, e não é. Quando tu olha a portinhola e tu olha um camelo, que tem aqui também em Jerusalém, aí tu vê, é difícil de ele passar? É. Mas empurra, baixa, dá um jeitinho até que vai. E esse provavelmente é o sentido original da frase. Para um camelo passar pela portinhola do portão é muito difícil, mas com esforço até vai. E por isso, um rico para entrar no reino dos céus precisa se esforçar muito. E aí muda completamente o sentido da frase. É forte. E para nós, quando... Não, pode continuar. Não, eu quero agora falar de outra expressão que Jesus disse que eu gosto muito, que é a expressão do lagar, que ela é um pouco menos conhecida, mas que eu acho muito interessante. Tem uma expressão que a gente nem usa mais, porque ninguém sabe o que ela significa, que é: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Tu já ouviu falar? Sim, a gente engasga com um mosquito, né? E come um camelo, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente, quer dizer, e das pessoas, olha, o que o mosquito tem a ver com camelo? E aí, quando a gente está em Jerusalém, tem aqui alguns lugares que tem lagares de 2000 anos dos templos de Jesus. Um deles é no próprio Jardim do Túmulo. Normalmente a gente para lá e explica essa história lá no jardim. Lagar é um lugar de prensa de uvas. Então, imaginem como se fosse uma piscina, com um funilzinho que sai para uma piscina mais funda, e aí na piscina de cima todo mundo fica pisando, esmagando as uvas, e aí o suco de uva, bom, pessoal, tempos antigos é com o pé mesmo, com chulé, o suco de uva vai, e ele cai na outra piscina, e com o fungo do pé ele fermenta e virava vinho. É assim que se fazia vinho nos tempos de Jesus. Agora, todo mundo estava no lagar, e todo mundo pisando e fazendo suco de uva, e esse suco de uva doce, ele atraía moscas. E as moscas caíam dentro do suco. Então, todo o tempo eles estavam de pé, pisando e olhando para baixo. E eles estavam olhando para baixo, tirando as moscas. E eles estavam todo o tempo olhando para os próprios pés deles, para moscas que caíam em cima dos pés dele. E tudo que está em volta, eles não prestavam atenção. E depois pode passar uma caravana de camelos atrás deles. Literalmente cagarem atrás deles, sujarem tudo. E eles não vão ver, porque eles estão todo o tempo olhando para os próprios pés, porque eles estão ali tirando as moscas, coando as moscas, ou engolindo as moscas, como a expressão fala, e eles estão tirando as moscas e engolindo o camelo. Quer dizer, tudo que o camelo passa e faz ali, eles não estão nem vendo. E aí, quando tu vê esse lagar, tu entende também a expressão que Jesus usa. Uau, fenomenal. Essa eu não tinha ainda ouvido, não. Essa é nova. Vou colocar aqui no meu bloco de anotação. Também tem uma expressão que Jesus disse, Aline, sobre... na verdade, é uma passagem bíblica, né? Que fala quando Jesus foi tentado, né, por Satanás e ele foi levado ao pináculo do templo, né? Todo mundo acha que o pináculo do templo é o telhado de alguma coisa, né? Mas quando você vai a Israel, você vê ali, né? Você tem uma noção
literal do que é o pináculo do templo. Fala para a gente um pouquinho do que é ou o que é o pináculo do templo. Então, o Templo de Jerusalém, ele é uma estrutura gigantesca. Ele foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Inclusive, Jesus fala e prevê essa grande destruição. Mas até ele ser destruído, quer dizer, nos tempos de Jesus ele estava de pé, ele tinha meio quilômetro de extensão. Da ponta mais baixa à ponta mais alta do templo é o que seria hoje em dia um edifício de 21 andares. É um negócio colossal. E ele não é um edifício só. Na realidade, ele é uma base gigantesca. E por cima dessa base gigantesca está a parte central do templo. Nessa parte central do templo, ninguém pode subir. Imagina agora Satanás e Jesus subindo em cima do telhado do templo. Não, o que ele vai fazer é no pináculo, quer dizer, na ponta da plataforma. Satanás vai colocar Jesus, porque do outro lado, o que é? É o penhasco. Do outro lado é o Vale de Cedron. Então, tu consegue ver até os dias de hoje esse lugar existe. Bom, toda a plataforma ainda existe. A parte central do templo não, mas a plataforma existe. E tem esse canto e tu vê exatamente, tu consegue chegar até lá e quando tu vê a altura do negócio, aí tu entende. É um lugar que ninguém sobreviveria a uma queda daquelas. Não é edifício de 2, 3 andares, tu ia se arrebentar. Não, é um penhasco pro Vale de Cedron. Então, tu entende que na realidade Satanás está lhe dizendo, olha, cai para um vale onde não tem nenhuma chance de sobrevivência em teoria, porque aí os anjos vão vir te salvar. E a visão que a gente tem do pináculo é do Monte das Oliveiras, né? Do Monte das Oliveiras, você tem a visão do pináculo do templo, não é isso? Exatamente. O Monte das Oliveiras ele está bem na frente da Cidade Velha, só que ele é mais alto. Então, do Monte das Oliveiras, tu vê muito bem todo o monte do templo, que é a parte mais próxima, inclusive o pináculo. E tu vê também o resto de Jerusalém. É uma vista linda. Gente, olha, a Aline é uma enciclopédia ambulante. Então, vamos sugar ela aqui o quanto a gente puder. Também, Aline, tem uma curiosidade dos cristãos. Quando Jesus está carregando a cruz, né, que as pessoas imaginam, né, nos filmes, a gente vê muito isso nos filmes, ele carregando a cruz até o Gólgota, até o Monte Caveira. Mas, na verdade, segundo os historiadores, ele não carregou a cruz inteira, né? Ele carregou, foi o patíbulo, né? Que é a palavra, acho que em grego, né? O latim, patíbulo. Explica pra gente um pouquinho se isso tem veracidade ou não. Fala pra gente. Então, vamos conversar algumas coisas sobre a crucificação em si. A crucificação era um método muito comum de morte que os romanos usavam contra os povos subjugados, entre eles os judeus. Pôncio Pilatos, que era então governador romano aqui, nos 6 primeiros anos que ele governava aqui, ele mandou crucificar mais de 2.000 pessoas. A gente vê mesmo no dia que Jesus está sendo crucificado, ele não está sendo crucificado sozinho. Tem mais 2 pessoas do lado dele, os 2 ladrões. Pensa em um dia, são ali 3. E imagina que no dia a dia tu vai 3, 5, 10 por dia, tu chega a números absurdos. E aí agora, Pôncio Pilatos tem um problema. Ele quer matar Jesus, ele quer crucificar Jesus, mas ele quer dar um tchan a mais. Porque não é que crucificação é uma coisa banal, mas a crucificação já era uma coisa comum naquela época. Ele acha que o crime que Jesus cometeu é pior que o dos ladrões. Então ele quer acrescentar coisas na crucificação de Jesus para diferenciar ela da crucificação das outras pessoas. E aí entra alguns elementos. A veste púrpura, que é como se fosse uma túnica vermelha. A coroa de espinhos. Nenhuma das outras pessoas recebeu isso. Isso é uma questão de humilhação. Quer dizer, ele foi julgado e condenado por se auto-intitular o rei dos judeus. Também é o que vai estar escrito em cima da cruz. Então, eles vão fantasiar ele de rei com a veste púrpura, com a coroa de espinhos. E uma das coisas que eles vão fazer também, que eles não faziam para os outros normalmente, é carregar a cruz. Agora tem essa grande discussão exatamente se ele vai carregar só um pedaço da cruz ou a cruz inteira. Porque um fato é que a cruz, ela é enorme. A gente está acostumado a ver representações pequenas. Mas se tu considerar que tem que ser uma cruz grande, a ponto de tu conseguir pendurar uma pessoa em cima, a cruz, ela em teoria é mais pesada que um ser humano consegue carregar. E por isso muitos arqueólogos acreditam que talvez ele sim
levou uma das partes da cruz, porque isso sim os romanos faziam algumas vezes. A gente tem outros relatos históricos que os romanos faziam a pessoa ser amarrada a um pedaço da cruz antes de chegar à crucificação. Então, uma coisa que sim, muito do conhecimento arqueológico que a gente está adquirindo nos últimos anos, ele está nos ajudando a entender um pouco melhor da história bíblica. E a gente Entendi. encontrou, por exemplo, quando a gente vai em Jerusalém, a gente vai na Via Dolorosa. A primeira estação, o início da Via Dolorosa, é o local da Fortaleza de Antônio. E a gente encontrou, a gente sabe exatamente onde Jesus foi julgado e condenado e onde ele começa a caminhada dele, que a gente conhece como Via Dolorosa, Via Crucis, Via Sacra, o nome não importa, mas é esse caminho que vai do local do julgamento até o local do Calvário. Que é chamado de 14 estações, não é isso? Exatamente. As 14 estações são católicas, mas o caminho, na realidade, é justamente entre um ponto e o outro. E a gente faz esse caminho. E uma coisa interessante que sempre que eu faço com meus peregrinos esse caminho, tem loja para tudo que é lado, tem escola, é uma bagunça. E as pessoas olham e dizem, meu Deus, mas o caminho de Jesus é um lugar tão importante, é um dos lugares mais importantes do mundo. Como assim? A gente está no... Porque as pessoas veem os filmes, justamente, umas coisas que os filmes de Hollywood, eles contam muita coisa errada. Mesmo o filme como A Paixão de Cristo, que se vende como um filme historicamente correto, Uhum, tem muita coisa entendi. errada. E uma das coisas que eles fazem em muitos desses filmes é fazer a Via Dolorosa parecer um caminho gigantesco, com milhares de pessoas dos lados, fora da cidade. Não. A Via Dolorosa, ela caminha dentro da cidade. A ideia de Pôncio Pilatos, do governador romano, é fazer Jesus passar na frente das escolas, passar na frente dos comércios, passar entre as ruelas de Jerusalém, para que o máximo de pessoas vissem o sofrimento dele, para que vissem a humilhação dele, para vissem o que acontece com alguém que desafia a autoridade romana em Israel. E por isso a Via Dolorosa até os dias de hoje é esse zigue-zague por dentro da cidade. E aí Jesus sai da cidade pelo portão e logo do lado de fora do portão da cidade ele vai ser crucificado. Então um trecho não é aquela coisa dos filmes, no meio do nada. Entendi. Também quando Jesus aparece crucificado em cima de uma montanha, no meio do nada, não é aquilo. É colado à cidade. É, por isso que eu quero convidar você a estar conosco em Israel, estar com a Aline, estar com a Manican Travel. É, já está conosco aí também, Aline, a Suzy, lá de Bruxelas. A Suzy já está sintonizada conosco aí. Um beijo no coração da Suzy, viu? Ela mandou um beijão aí para você também, tá? A Suzy que mora lá em Bruxelas, a dona da Manican Travel. E vamos continuar aqui, gente. É, tem tanta pergunta aqui, mas o Instagram só deixa a gente falar 1 hora com a Aline. Então, vamos aproveitar. É, ainda falando sobre essa questão das ruas, né? As ruas, eu já estive aí umas 4 vezes, as ruas são bem estreitas, né? Bem estreitas. Quando a gente fala de Israel, quando as pessoas não têm a percepção, Israel é um país pequeno, não é, Aline? E se divide aí em 2 partes, eu acho que eu posso dizer assim. A parte baixa, não é? E a parte alta, não é? Parte baixa é aquela questão do Mar Morto, Galileia, Cafarnaum, não é? E a parte alta é a Cidade Velha, se eu posso dizer assim. Fala um pouquinho dessa geografia, né? Dessa questão de parte baixa, parte alta para a gente. Então, Israel é um país bem pequeno, como tu falou, realmente. Israel é um país comprido. Se a gente pega de norte a sul de Israel, vai direto, contando que não tivesse trânsito, um milagre acontecesse e não tivesse trânsito, faz o país em 6 horas. E de lado a lado, pelo ponto mais largo do país, 2 horas. Quer dizer, é um país muito pequeno. Apesar disso, ele é muito variado geograficamente. A gente tem aqui zonas muito baixas, como tu citou, o Mar Morto. O Mar Morto é o local mais baixo do mundo. São 430 metros abaixo do nível do mar. Também o Mar da Galileia, ele é o lago de água doce. O Mar da Galileia é água doce, apesar do nome. É o mais baixo do mundo. O Mar da Galileia está 200 metros abaixo do nível do mar. Não parece quando está viajando lá. Mas, em compensação, também tem zonas de montanhas. Então, tem, por exemplo, a zona das montanhas da Judeia, que entre elas, na montanha da Judeia, está a cidade de Jerusalém. A própria Bíblia fala que Jerusalém, Arim Savivla,
montanhas rodeiam ela. Quer dizer, literalmente está em Jerusalém, que é uma montanha, só que são várias e várias e várias montanhas. Pois tu tem o Monte das Oliveiras, tu tem o Monte Sião, tu tem o Monte Calvário, tu tem o Monte Moriá. São muitas e muitos montes e é uma zona alta, 750 metros acima do nível do mar. E por isso, de praticamente qualquer lugar que tu chegue a Jerusalém, tu tem que subir. E por isso a Bíblia nunca fala, nós vamos a Jerusalém. A Bíblia sempre fala, nós subiremos a Jerusalém. Sempre o verbo antes é subir. Lalot, subir a Jerusalém. E isso, na realidade, tem dois sentidos. Um sentido físico, geográfico, porque se tu vai do Mar Morto a Jerusalém, tu vai fazer uma viagem de 40 minutos de carro ou de ônibus, tu sobe mais de 1 quilômetro. Chega a entupir os ouvidos, como se fosse num avião, de tão subida. De Tel Aviv ou da zona do litoral, você tem 750 metros para subir. Então, praticamente qualquer ponto tu tem que subir. E por isso é uma subida geográfica, mas também uma subida espiritual, porque Jerusalém é a cidade do Senhor. Então, tu está subindo a casa do Senhor, por isso também é uma subida espiritual. E nas festas também, né? Quando tinha as festas, né? De Pentecostes, que é Shavuot, né? Sukkot, Tabernáculos, Pessa, enfim, as festas mais populares em Israel, pessoas que moravam fora, né? Longe de Israel, tinham que subir, né? Para Jerusalém, né? Então eles subiam também cantando, né? Que era aquele compêndio de salmos, que era o cântico dos degraus, não é isso? Exatamente. Nos tempos bíblicos tinha Shalosh Regalim, como a gente chama em hebraico, que são as 3 subidas, ou as 3 pernadas subindo, seria a tradução literal. São as 3 vezes por ano que os judeus, todos que podiam, claro, não todo mundo conseguia, mas todo mundo que podia, tinha que subir a Jerusalém, que é como tu falou, exatamente. A festa das semanas, que é Pentecostes, a festa de tabernáculos e a Páscoa judaica, são as 3 vezes no ano que subiam a Jerusalém, que a festa ela era celebrada no Templo de Jerusalém. Isso parou de ser uma prática tão comum por causa da destruição do templo e da expulsão dos judeus do Egito, de Israel, mas É muita tô com a cabeça informação. no Egito hoje. É muita informação. Mas era justamente essas 3 festas, e aí se subia no templo. E a última parte dessa peregrinação são os degraus que tu sobe. Depois de tu subir toda Jerusalém, tu ainda tem os degraus para subir no templo. E lá as pessoas cantavam. Também tinham levitas que tocavam e cantavam na entrada do templo de Jerusalém. E por isso tem os salmos dos degraus. Justamente são os degraus que subiam ao templo de Jerusalém, que a gente conhece até os dias de hoje. E só um comentário. A gente escavou... Sim. E encontrou esses degraus. Os degraus existem até os dias de hoje. A gente pode ver eles em 2 pontos. Quando foi descoberto? Foi agora essa? Então, um deles já foi descoberto há alguns anos e tá exposto dentro do parque arqueológico chamado Davidson. Só que ele está escondido, tem que saber chegar lá, mas dá para chegar e tu ver os degraus originais. E a outra parte, ela foi encontrada na cidade de Davi. Para quem conhece, o templo está aqui e a cidade de Davi desce a montanha. Então a gente faz uma descida enorme, 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 enorme. E quando tu chega lá embaixo tem uma entrada de um túnel que dá acesso às escadas originais e tu pode subir tudo subterraneamente e sair na frente do templo de Jerusalém. Do tanque de Siloé até o templo de Jerusalém se encontraram as escadarias. E as escadarias ainda não estão abertas ao público, elas estão agora sendo escavadas. Quem sabe quando tudo isso terminar, a próxima vez que vocês vierem, mas a gente pode fazer todo o caminho. Porque os peregrinos chegavam no tanque de Siloé, um tanque de água, onde Jesus vai curar o cego de nascença. Eles se purificavam, eles tomavam água, eles faziam tudo, e de lá eles subiam. Então essas escadas, a gente encontrou elas. E o finalzinho das escadas, eu acho muito interessante, uma história que eu quero contar para vocês. É os últimos degraus, a última rodada de degraus, antes de chegar no portão de Hulda, que é a entrada do templo mesmo, tem assim, 2 degraus pequenos, 1 degrau grande. 2 pequenos degraus pequenos, 1 degrau grande. E assim vai. Por quê? Por que os degraus são de tamanho diferente? Não faz o menor sentido. Herodes, que é o arquiteto, ele consegue fazer coisas fantásticas. Não é que os degraus estão errados, foi feito de propósito. Porque as pessoas, depois às vezes de semanas, meses caminhando para chegar até Jerusalém,
Tu chega no Templo de Jerusalém, começa aquela emoção e tu começa a correr em direção ao templo. Só que se tu corre em degraus que cada um tem um tamanho diferente, tu cai. E era de propósito, para que ninguém pudesse subir correndo para o Templo de Jerusalém. Tu cai, respira fundo, acalma, é a casa do Senhor, tu tem que subir com calma. E aí, devagarinho, as pessoas subiam os degraus. Então, era uma maneira de evitar que as pessoas subissem correndo para o templo. A gente encontrou, e tu vê claramente as escadas de tamanhos diferentes, até hoje. E próximo dessas escadas, né, tem os tanques, né, chamados, acho que é mikveh, não é? Exatamente. Os tanques de purificação, né? Exatamente. No próprio, mesmo parque arqueológico lá do Davidson, a gente encontrou mikvehs, que são esses banhos rituais. Todo mundo podia subir a esplanada do templo. Judeus, não judeus, homens, mulheres, mas tinha que estar puro. E a purificação no judaísmo é feita até os dias de hoje com mikveh, que é água viva. Pode ser água de chuva, pode ser água de rio. Então, eles pegavam, faziam como uma piscina com degraus que desciam, recolhiam água de chuva, todo mundo descia. Como veio ao mundo, separado homens e mulheres, obviamente, mas como veio ao mundo, tu descia, se banhava na água, saía, se enrolava com vestes brancas e aí tu subia para o Templo de Jerusalém. E por isso, em volta do templo se encontraram muitos tanques de água, que são mikvehs, que era para justamente todo mundo poder fazer a purificação antes de subir. É muito extraordinário. Gente, Israel, como a gente falou aqui, a gente pisa e vê até hoje, não é, Aline? Escavações ali, né? Sítios. Israel é um sítio arqueológico, né? A gente passa ali na Cidade Velha e eu já vi muitas tendinhas ali, o pessoal fazendo escavações, e eu perguntava para algumas pessoas e elas diziam, olha, alguém que está cavando e está tentando encontrar alguma coisa, né? Até nos lixos, né? Nas pedras que são depositadas num determinado lugar, eles estão procurando restos arqueológicos ali, né? Exatamente. Tudo que se pode fazer escavação se faz. Essa história do lixo, na realidade, é uma história que mistura um pouco de política. Porque, política à parte, mas os fatos são, o Monte do Templo, Israel entregou para ser controle muçulmano. Quem controla o Monte do Templo, quer dizer, não muda as lamentações, mas tudo lá para cima, onde ficava o Templo de Jerusalém, onde hoje em dia fica a Mesquita de El-Aqsa, que é a cúpula cinza, e o Domo da Rocha, que é esse domo dourado, eles são sob controle muçulmano de uma organização chamada El-Waqf, que é uma organização muçulmana jordaniana. Agora, quando Herodes, há 2000 anos atrás, ele construiu essa plataforma, pensa que tu vai construir um piso. Tu tem que construir alguma coisa para sustentar ele, porque pensa que tem uma montanha. E agora aqui, tu vai construir uma coisa reta. Tem aqui um espaço que vai ficar vazio. Então, ele criou centenas de arcos e tampou. O que acontece é, depois de 2000 anos, esses arcos foram enchendo de lixo, de restos arqueológicos, e foram enchendo e foi soterrado. O pessoal da El-Waqf, sem autorização de Israel, simplesmente decidiu esvaziar esses arcos, limpar eles, e pegou tudo esse lixo, só que lixo de 2000 anos atrás a gente chama de arqueologia, gente, e jogaram todo esse lixo fora. Com caminhões simplesmente jogaram. O que Israel se deu conta é que eles estavam tirando toneladas de restos arqueológicos de dentro do Monte do Templo. Israel mandou gente atrás dos caminhões de lixo da El-Waqf. Quando descobriram onde eles estavam depositando, Israel pegou seus próprios caminhões, encheu o lixo, colocou em cima do caminhão e levou até um lugar chamado Emek Tsurim, o Vale de Tsurim, que é aqui em Jerusalém também. Jogaram todo o lixo em cima e aí transformaram esse local em um local de sifting, a gente chama em inglês, que é de escavação. Então, tu pega todo esse lixo. Outra vez, pessoal, não pensa em lixo comida, pensa em pedras com inscrições, cerâmicas, pedaços de roupa. E acharam, né? E acharam coisas, né? Mas acharam toneladas de coisas. E daí a gente teve que. Daí eu participei algumas vezes lá em alguns dias. E daí eles escavaram e tiraram. E todos os dias a gente achava moedas, achava coisas. E daí foi catalogando. O problema é que achados arqueológicos, fora do contexto deles, eles perdem parte do valor. Porque se agora tu acha uma moeda da Revolução Judaica do ano 70 depois de Cristo no Templo de Jerusalém, ou tu acha ela fora, muda o significado dela. Mas o que acontece é que se achou assim toneladas e todos os dias em Israel continuam acontecendo escavações arqueológicas. A gente recebe praticamente todas as semanas
e-mails, e-mails, e-mails com atualizações, por causa que guias a gente recebe. Então, a Cidade de Davi manda um e-mail atualizando com a lista de coisas que eles acharam. Daí, os túneis do Mundo das Lamentações atualiza, não sei quem nos atualiza. A gente recebe todo o tempo e-mails com todas as listas e eles nos chamam também para participar, para conhecer parte dessas coisas. E por isso estou contando, às vezes, também de lugares que não estão abertos ao público, porque, como guia, eles nos convidam a conhecer às vezes. Então veja que o trabalho da Aline, gente, não é só ser guia e falar que isso significa isso, é muito mais também ter um pouquinho de arqueologia, né, onde você participa dessas escavações, né? O seu trabalho é fenomenal, Aline. Eu acho que é uma dádiva, né, que acho que você faz com muita alegria, muito carinho. A gente vê isso, eu te acompanho nas redes sociais e você com certeza faz com muito esmero. Agora, eu preciso extrair muita coisa ainda de você aqui ainda, viu? Vamos lá. Tem uma passagem na Bíblia que fala lá quando Jesus apaziguou a tempestade lá no Mar da Galileia. Na verdade, quando chama-se mar, né, para a cidade, quando eu digo para Israel, país, o Mar da Galileia é um mar por ser Israel pequeno, não é? E me corrija se eu estiver errado, tá bom? Então, eu acho que ele deve ter 21 quilômetros de comprimento por 13, 14 de largura, né? Exatamente. Eu acho que é isso aí. Vai falar. Então, quando você vê, né, eu já estive ali no Mar da Galileia, você vê que é um lago, né? Não é um mar. Não tem ondas, né? Não tem como ali você vê uma coisa tão tranquila, né? E dizer, mas houve aqui uma tempestade né, nesse mar. Na verdade, nós estamos num lago. Explica um pouquinho, porque eu sei que você sabe, explica um pouquinho o pessoal que está nos assistindo aí, esse fenômeno que aconteceu ali quando Jesus apazigua a tempestade ali no Mar da Galileia. Sim, então, como tu falou, exatamente, o Mar da Galileia não é um mar, ele é um lago de água doce. Mas 21 quilômetros é um tamanho respeitável. Israel não tem nenhum outro lago que chegue nem perto disso de tamanho. Por isso, para as pessoas que moravam em Israel há 2000 anos atrás, que até nos dias de hoje, isso é grande como se fosse um mar e por isso o nome. Ele é um lago extremamente tranquilo na maior parte dos dias. De vez em quando tem o que a gente chama de Ruach Maravit, que quando o vento vem, Marav é ocidente. Quando vem, às vezes eu demoro para traduzir, pessoal. É o vento ocidental que vem e começa a levantar ondas. Então, tem dias, inclusive, a gente faz, na maior parte das excursões, a gente faz passeios de barco para Mar da Galileia, e tem dias que o pessoal dos barcos nos liga e olha, Aline, hoje está agitado e não pode. Então, não é que no Mar da Galileia não tem tempestades, tem, mas tempestades grandes são raras. E eu acho que, na minha opinião, isso explica um fenômeno que acontece. Pedro e a maior parte da galera que estava no barco, eles são pescadores. Eles são pescadores do Mar da Galileia. Eles estão acostumados com o Mar da Galileia. Para, de repente, começar uma tempestade e um bando de pescador começar, a gente vai morrer, o barco vai afundar. E começa aquele pânico, é porque é uma tempestade que eles não estavam acostumados a ver. É uma tempestade muito maior que o normal. Porque um pescador que se preze, ele conhece o seu mar, ele conhece. Ainda mais, não é que eles estão a mar aberto, eles estão no meio do Mar da Galileia. Então, acho que aconteceu uma tempestade bem maior do que eles estavam acostumados e por isso começa o pânico. E justamente quando eles estão todos em pânico, o que acontece? Jesus está dormindo. E eles ficam ainda mais em pânico. Como é que tu pode estar dormindo num dia desses? E isso me lembra... Eu tô fazendo... eu tô saindo um pouco do assunto, mas tem... Não, pode. Mas isso me lembra também outra história. A história de Jonas, pessoal. Jonas está no mar Mediterrâneo, que também é um mar relativamente calmo, e de repente começa uma tempestade, todo mundo no barco começa a se desesperar, e o barco vai afundar, o barco vai afundar, o barco vai afundar. E eles encontram Jonas dormindo bem de boa no fundo do barco, e daí eles acordam ele. A diferença é que, bom, Jonas vai ser jogado do barco, e aí a tempestade acalma, Jesus vai ele mesmo acalmar a tempestade. Então, eu acho interessante que essas duas histórias, Jesus e Jonas têm várias conexões. Se a gente pega a Bíblia e começa a ler o livro de Jonas, com o pensamento em Jesus, tu começa a ver
algumas pré-figurações, algumas conexões. Também Jonas vai ficar 3 dias na barriga da baleia, como se fosse morto, como também Jesus passou 3 dias dentro do sepulcro. Então a gente vê algumas conexões entre as histórias, mas eu acho interessante justamente isso, que eu acho que a tempestade foi tão grande que esses pescadores não estavam acostumados e por isso Jesus teve que intervir e acalmar a tempestade. E até o próprio Jesus, ele faz na citação dos evangelhos a relação da morte dele, né, com Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre, né, do peixe, da baleia, assim importa que o Filho do Homem também. Então Jesus, ele cita Jonas e fazendo essa correlação, não é? Exatamente. Todo mundo, quando encontra com Jesus, uma das coisas que as pessoas dizem é como ele tem conhecimento das Escrituras. Os próprios sábios da lei falam isso. Como é que, quando Jesus tinha 12 anos, inclusive, como é que essa criança, como é que esse menino tem tanto conhecimento das Escrituras? Então, quanto mais tu conhece as Escrituras, que no caso, quando eles chamam as Escrituras, são o Antigo Testamento, que são a Bíblia hebraica. Quer dizer, quanto conhecimento ele tem, quanto mais da Bíblia hebraica tu aprende, mais tu entende também sobre o próprio Novo Testamento. Porque os dois livros são conectados, na realidade. É um que segue o outro. E por isso é importante também não só focar no Novo Testamento, mas também lembrar das histórias do Antigo para entender melhor o Novo. Tá aí, gente, nós estamos diante da Enciclopédia Aline, direto de Israel. Gente, tem tanta coisa, mas vamos lá, ainda temos tempo aqui, Aline, temos uns 20, 15 minutos aqui. Existe uma passagem também na Bíblia, eu estou citando muito a Bíblia aqui, Aline, porque essa live vai ficar gravada, né? E muita gente vai conseguir, pelo menos, ler a Bíblia, né? Entender a história da Bíblia de maneira diferente com as suas explicações, né? Uma frase, uma passagem bíblica que a gente usa muito é que quando Deus prometeu a terra para o povo ao sair do Egito, ele prometeu uma terra que seria a terra de Canaã. E ele disse que essa terra seria uma terra que manaria leite e mel. Então, quando você, né, vai olhar para essa frase e vai dizer assim, nossa, mas leite e mel de uma terra, né? Qual que é a explicação? E tem uma explicação sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa expressão para a gente. Então, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a terra de Israel, ela varia segundo o povo que mora nela. Então, a gente pode ver que Israel, nos últimos 2000 anos, quando o povo de Israel não estava aqui, Israel era uma terra deserta, cheia de malária, esgoto a céu aberto, um país caótico. Tu olha o que Israel era há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, dá vontade de chorar. Daí tu pensa, como é que um povo vai olhar essa terra que não tem nada e dizer essa é a terra prometida por Deus? E aí, com a criação do Estado moderno de Israel e também nos anos antes, quando os judeus começam a voltar, literalmente o povo de Israel faz a terra de Israel florescer. E hoje em dia tu viaja pela zona do Mar Morto, que, pessoal, é quente. Chega a 42, 44 graus no verão. A terra salgada, porque ela é muito próxima do Mar Morto. É uma terra dura, de pedra, não é terra, é pedra seca, salgada, quente. E tu olha lá em agricultura. Tu olha para um lado agricultura, e agricultura, e agricultura, e onde não está plantado é deserto. Então, na realidade, uma das profecias que fala justamente de Israel, desculpa, é de fazer Israel, fazer a terra florescer. E é justamente o que o povo de Israel está fazendo. Então, a terra emana leite e mel, mas também tem que tratar a terra da maneira correta. E agora, o que é o leite e mel? Pessoal, outra vez, pensamento de século XXI. O que é leite para a gente? Leite é leite de vaca. E mel é mel de abelha. Não é isso que a Bíblia se refere, pessoal. O leite é leite de cabra. E até os dias de hoje, tu caminha por Israel, principalmente pela zona do deserto da Judéia, deserto do Néguev, e tu vê os pastores caminhando com seus cabritos, com suas ovelhas, com suas cabras. E é esse o leite que a Bíblia se refere, aos animais daqui. E o mel não é mel de abelha, é mel de tâmaras. E tu vê em Israel também, até os dias de hoje, quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantação de tâmaras. A gente pega as tâmaras, espreme elas, quer dizer, não a gente, mas as máquinas espremem elas e tiram um líquido que ele lembra o mel de abelhas, que é o mel da Bíblia, é o mel de tâmaras. Então, a terra de Israel emana leite de cabra e mel de tâmaras. E se eu posso fugir do assunto de novo,
Sim, Eu eu ouvi quero falar agora isso. falar de Josué e Caleb. Ok, o povo de Israel saiu do Egito e Deus disse: vocês vão voltar à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que é a terra de Canaã. O povo vai para o deserto e o deserto é hoje em dia a Jordânia. Então, ali pela zona da Jordânia, o povo de Israel vai ficar 40 anos, porque o povo pecou algumas vezes. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas o povo Uhum. de Israel vai escolher 12 espiões. Por que 12 espiões? Porque tinham 12 tribos. Os 12 espiões vão entrar na terra de Israel, vão olhar e vão voltar para contar o que vem nos espera. E aí os 12 espiões voltam e 10 espiões vão olhar e vão dizer: galera, não rola. A terra é ruim, tem um monte de povos vivendo lá, gigantes e muralhas, e isso e aquilo. Não tem nenhuma chance de dar certo. E dois espiões, que a gente conhece o nome deles por Josué e Caleb, vão entrar, vão ver o lado bom de Israel, vão trazer cachos de uvas gigantes da zona de Hebron e voltar e mostrar a terra uma terra boa. E aí o povo olha para os dois, olha para os 10, olha para os dois e olha para os 10 e ouve os 10. E o povo senta e chora e diz: Deus, a gente preferia nunca ter saído do Egito. A gente Meu Deus. preferia ser escravos no Egito do que morrer no deserto. E aí tu olha e Nossa. diz assim: pô, pessoal, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo, Deus mandou um maná, Deus está fazendo tudo e ainda vocês são capazes de reclamar. Mas isso também nos mostra que quem quer reclamar sempre acha um motivo para reclamar. Mas isso É também verdade. mostra que é a maneira que tu olha para a Terra. Durante esses 2000 anos que a Terra não tinha nada, o povo de Israel, a maior parte pelo menos, não olhava e dizia: uma terra que não vale nada, a gente não quer ela, vamos achar outro lugar. Inclusive, teve Uhum. propostas de criar o Estado de Israel em outros países. Teve uma proposta séria de criar o Estado de Israel em Uganda. Essa Nossa, em proposta foi Uganda. feita. A Inglaterra propôs para Israel, para os judeus, para o Congresso Sionista, para a Organização Judaica, que pedia a criação do Estado de Israel em Israel, porque Israel então era parte do mandato britânico, era parte da Inglaterra. A Inglaterra disse: não, vocês não vão receber Israel, a Palestina, a gente pode oferecer para vocês Uganda. E a galera começou a discutir se ia criar o Estado de Israel em Uganda ou não. E aí a galera sentou e disse: olha, galera, não. Deus prometeu a terra de Israel, não existe sionismo sem Sião. Esqueçam essa loucura que os britânicos estão propondo, a gente vai para Israel. Agora, Uganda e Israel, se tu olhar objetivamente, Uganda talvez seja uma terra melhor. Se tu olhasse Uhum. isso há 100 anos atrás. E o povo disse: não, a gente quer esse pedaço de terra que parece que não vale nada, mas para a gente vale. E aí o povo veio e fez agricultura, e fez irrigação, e fez encanamento de esgoto, e construiu as cidades, e a gente chegou no país maravilhoso que a gente tem hoje em dia. Então, a terra emana leite e mel, mas a gente também tem que se esforçar para tirar o leite e o mel da terra. Interessante. E viver hoje, não é, Aline? Viver hoje em Israel, é, eu acho que para você assim, é algo extraordinário, é, tanto viver essa questão histórica, como viver a Israel presente. Me fala hoje um pouco como é viver hoje o Israel presente do século XXI. Como é viver? Então, justamente Jerusalém, que é onde eu moro, tem um contraste muito interessante. Que, por um lado, a gente tem uma cidade super moderna, a gente tem aqui um VLT pela cidade, a gente tem um trem rápido que chega em Tel Aviv em meia hora, a gente tem arranha-céus na cidade. Por outro lado, tu tem muito da história ainda. Por exemplo, aqui em Jerusalém, por lei, todos os edifícios têm que ser construídos em pedra. Então, a gente tem arranha-céus de 30 andares cobertos de pedra. Então tem essa mistura, quer dizer, tu tá agora trabalhando, tem aqui algumas das empresas top do mundo. A gente tem aqui a Mobileye, por exemplo, que é uma empresa que foi vendida por alguns bilhões de dólares, não milhões, por alguns bilhões de dólares, que estão construindo carros autônomos. Então, por um lado, tu tem a ponta da tecnologia do mundo, por outro lado, a cidade ainda se rege segundo os feriados bíblicos. Então, é uma mistura muito interessante. Eu acho uma coisa muito legal de a gente não esquecer as raízes, a gente não esquece de onde a gente veio. Então, quando tem jejum bíblico, boa parte de Jerusalém jejua. Quando tem festas bíblicas, a galera comemora. Por outro lado, isso não impede a maior parte da população de também aproveitar o lado moderno de Israel. É interessante também
você vê essa questão de, se eu posso falar, etnias, né? Na própria Cidade Velha você vê bairros, né, que são separados, bairros de judeus, o bairro árabe, por exemplo, o mercado de Jerusalém. Fala um pouquinho para a gente do mercado de Jerusalém, porque eu considero assim, para nós aqui no Brasil, a nossa 25 de março, né? E aí é o mercado de Jerusalém. Como Sim, é que é? exato. Em Jerusalém tem muitas culturas que convivem. Então, a gente tem, por exemplo, a cultura árabe, que tem árabes muçulmanos, mas também tem árabes cristãos, tem judeus ortodoxos, tem diferentes linhas ortodoxas, tem cristãos ortodoxos, tem cristãos armênios, tem de tudo em Jerusalém, é uma festa. Tá todo mundo sempre um misturado com o outro. E tem uma rua na cidade velha de Jerusalém, que é a principal, se chama Rua Davi. E a Rua Davi é o Mercadão. E é um mercado que a maior parte das pessoas que vivem e trabalham lá são árabes muçulmanos, então tem aquela cultura, aquele bazar, na realidade a gente pode chamar ele de um bazar. Então são lenços e coisas, e muita coisa, nada tem preço escrito, tudo é negociável. Então é também um reflexo da cultura árabe, que é essa questão de serem bons negociantes, eles são ótimos negociantes. Tu entra na loja para comprar um lenço, tu sai com 15. Você sai com 15, é verdade. Tem gente que vai para Israel e vai com uma mala, mas volta com uma outra mala cheia de coisas, né? Exatamente. Então, truque, pessoal, quem planeja vir para Israel, traga o mínimo de coisas possíveis, só o que vocês precisam, porque o problema do pessoal não é quantas coisas eles trazem de volta, é que ela já vem com muita coisa. Então, tragam o básico, não precisa exagerar. Traga um pouco de coisas, porque sempre todo mundo diz, ah, não vou comprar muita coisa, daí começa a ver, começa a se empolgar, e daí descobre isso, daí quer levar azeite, e quer levar creme do marmoto, e quer levar lenço, e quer não quer levar para tia e para prima, e daí começa e enchem as malas. É verdade. Aline, falando um pouco do cenário atual, a gente tem que falar isso, até para deixar o pessoal um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo no sentido de que vai passar, nós estamos vivendo, né, um período na história, né, desse século, né, desse momento tão terrível, mas Israel já está voltando, já voltou, né, a vida, né, o novo normal que estão chamando, alguns pontos turísticos fechado ainda. A Mânica tem caravanas para 2021 aí, que eu tenho certeza que vai arrebentar, caravanas para março, maio. Fala um pouquinho de como está hoje, né, a situação aí em Israel. Então, tem uma expressão em hebraico que eu acho que se aplica muito à situação atual, que é Gam ze yavo. Também isso vai passar. E o povo de Israel, como toda a humanidade, passou por muitas crises. Passou por pandemias, passou por perseguições, passou por exílios, passou por tanta coisa, a gente sobreviveu a tudo isso. Também a isso vai passar. Então a gente tem esse pensamento, a gente tem que se cuidar o máximo possível, a gente tem que seguir as instruções do governo, tem que ter paciência, mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses, até o início do ano que vem, a vida já vai estar cada vez mais voltando ao normal. A situação agora atual em Israel, que a maior parte das coisas já reabriram e estão funcionando. Tem algumas coisas que não. Por exemplo, salões de festa, eles estão fechados. Tem alguns museus ainda que estão fechados. Tem algumas coisas fechadas, mas a vida devagarinho está voltando ao normal. E a gente, por enquanto, está com as fronteiras fechadas. Isso quer dizer que a entrada de turistas nesse momento em Israel é extremamente limitada. E por isso o turismo agora é turismo interno. Então, os israelenses também não estão podendo sair para viajar para os outros países, então o pessoal está aproveitando para conhecer e para viajar dentro de Israel. E o turismo interno, por enquanto, está acontecendo, mas devagarinho. E a ideia é a gente esperar a situação do mundo melhorar, a situação de Israel melhorar, e isso vai passar, a gente não tem dúvida nenhuma, pessoal. A pergunta é se a gente vai ter vacina em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, em 6 meses. Mas esses são os detalhes, quer dizer, a vacina já está em desenvolvimento, Israel já fez acordos com empresas para trazer vacina. A gente viu essa semana, anunciaram aqui que Israel fez um acordo para comprar 4 milhões de vacinas para uma população de 9 milhões de habitantes. Quer dizer, Israel comprou quase já metade das vacinas que Israel vai precisar. Então, é uma questão de ter paciência e de aproveitar esse tempo para fazer coisas produtivas. Então, mas vai passar, sem dúvida nenhuma. Não precisam se preocupar com isso. Só se cuidem, se protejam, sigam as regras de proteção, distanciamento social, máscara e vai ficar tudo bem. Eu acompanho você pelas redes sociais, eu vi que
acho que foi semana passada, não me lembro, você fazendo um tour numa loja, fazendo compras, você participou aí de um, de uma live aí de culinária, né? E eu vi que você foi numa loja e você esqueceu um prato lá. Eu te acompanho, Aline, eu te acompanho, viu? Você esqueceu um prato lá na loja, né? E o pessoal da loja ligou para você ir lá buscar o prato de novo, não é isso? Sim, exatamente. Para quem não sabe, eu estou participando de um desafio gastronômico, uma competição entre 16 países. Eu estou representando Israel, é uma competição em português de brasileiros que moram pelo mundo, então eu represento Israel. Eu cheguei até a semifinal, então agora na segunda vai acontecer a próxima live. Quem quiser ver o desafio gastronômico ou ver os meus vídeos sobre Israel, pode entrar no meu YouTube, pessoal, que é Israel com a Aline. Israel com a Aline, sou eu. Então, e daí eu mostrei lá, eu mostro bastante do meu dia a dia, de como é a vida em Israel, fui no supermercado também, filmei. E esse dia justamente que ia começar o desafio gastronômico, eu precisava comprar umas louças. E eu fui numa loja chamada Fox, paguei, e eu paguei com meu cartão, eu paguei com, bom, cartão de crédito não importa, mas eu tinha ali meus pontos de fidelidade na loja. E daí eu saí na loja e tava para subir no trem, assim, mas para subir no trem, daí eles me ligam assim, olha, é da loja, que eu fiz de errado? E eles, não, tu esqueceu um prato. Daí eu fui e voltei para buscar. E eu acho isso muito legal, realmente, de Israel. É que tem uma questão de honestidade e de uma pessoa se importar com a outra. Vamos dizer que mesmo a mulher da loja, mesmo que ela podia simplesmente não se importar e dizer, nem se deu conta, se ela voltar, ela volta. Mas não, ela foi, entrou no meu cadastro, buscou meu telefone, me ligou, daí eu cheguei lá e ela disse, toma. Então, essa coisa de honestidade também de se importar com o próximo. Quer dizer, ela se importa se eu não levar meu prato para casa. Que eu vou chegar depois em casa, daqui uma hora, me dar conta e ter que voltar. Não. Aqui, vamos ter honestidade, vamos ajudar o próximo quando possível. E isso é uma das coisas que eu mais gosto em Israel, realmente. Isso tem a ver, Aline, com essa expressão do tzedakah? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Tzedakah, a tradução literal seria justiça social. Que é ajudar o próximo. Então, nesse caso, na realidade, se pode dizer também uma certa maneira de justiça, mas a tzedakah é ajudar. Agora, tem a questão desde os tempos bíblicos, ajudar a órfãos, ajudar viúvas, ajudar a sociedade para a sociedade não desmoronar. Porque a gente entende isso, sempre vai ter gente frágil dentro de uma sociedade. Sempre vai ter uma pessoa que precisa de ajuda. Eu não sei se vai ter tempo, mas eu quero contar uma história. Agora, voltando ao Novo Testamento. Tem 5 minutinhos que eu quero ainda falar uma coisinha, mas pode falar, pode Então, falar. rapidamente, tem uma história de Jesus na cidade de Nim. Na cidade de Nim, na Galileia, Jesus está passando e ele vê uma viúva que o único filho dela morreu e está sendo levado agora para o sepulcro. E Jesus está escrito que ele se enche de compaixão e ele ressuscita o menino. Ele se enche de compaixão de quem? Não é do menino que morreu. Ele se enche de compaixão da viúva. Porque a viúva, nos tempos bíblicos, uma mulher sozinha. Provavelmente os pais já não vivem mais. E o único filho dela morreu. Uma mulher sozinha não teria como sustentar. E ela ia cair na miséria. Uma das poucas coisas que uma mulher sozinha poderia fazer há 2000 anos atrás, a prostituição. Então Jesus se enche de compaixão dela e ajuda ela. E isso também pode ser considerado uma espécie de tzedakah, é ir ajudar os mais necessitados na sociedade para erguer eles. Não com esmola, mas também pode ser, mas a ideia é erguer o pessoal e manter uma sociedade saudável. E isso tudo é justiça social, que é a tzedakah. Agora, É por isso que nós amamos o povo judeu, amamos Israel, porque a gente consegue entender como esse povo sobreviveu a tantas batalhas, né? Tantas guerras, e ainda continua sendo um povo abençoado, né, Aline? A gente está caminhando para o final aqui, Aline. Só vou deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, tá bom? E nós vamos ter uma surpresa aí, eu e a Aline, a Manican Travel, né, Aline? Nós não podemos falar muita coisa, mas fique ligado nas nossas redes sociais. Tá vindo aí coisa... tenho 28 segundos. Tá vindo uma coisa boa aí. Então, quero agradecer a Aline. A Aline vai participar de um curso extraordinário com a gente. Eu não posso falar muita coisa, mas, Aline, obrigado pela sua participação. Tá é um bom? prazer. Beijo no seu coração.
Deixa uma palavra aí pra gente encerrar lá. Então, pessoal, não vou estragar a surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ser muito legal.